É importante entender isso porque não é o pastor que faz a igreja, é a igreja que faz o pastor. Não é o pastor que mantém a igreja, é a igreja que mantém o pastor. Você está agora na Sala com Felício. A paz do Senhor Jesus, é um prazer mais uma vez tê-lo aqui em nossa sala. O assunto de hoje é acerca de uma pergunta. A pergunta é: posso ficar na igreja em que o pastor está em adultério? Irmãos, isso é um assunto muito delicado e requer muita calma ao responder e muita prudência nas palavras. Mas antes de falar acerca disso, permita-me ler o texto junto com você. É em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopato, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. O texto prossegue, mas a gente vai ficar apenas com o versículo 1 e 2. Ali ele dá uma relação de como tem que ser a vida do obreiro, tá? Seja ele diácono, seja ele presbítero, seja ele missionário, seja ele pastor, principalmente, e também o evangelista. É importante que na igreja que você esteja, você veja nela a presença de Deus, a santidade de Deus. Quando você está em uma igreja que o líder da sua igreja está em pecado, é muito preocupante. Agora, acerca do pastor da igreja estar em adultério, primeiro, tem que haver uma verificação se isso é de fato de verdade, pois pode ser apenas um boato que o inimigo criou para tentar defamar o seu pastor. Por isso, muita prudência ao levantar tais assuntos tão sério quanto esse. Mas vamos supor que seja verdade. Vamos supor que o pastor da igreja, o dirigente da igreja, esteja no ato de adultério. O que se pode fazer? Primeira coisa, você simplesmente pode buscar uma outra igreja. Por quê? Porque a igreja que está na terra, ela pertence a Cristo. Então, aonde você estiver, você vai estar servindo ao Senhor. Então, você pode sair dela e ir para uma outra igreja para servir ao Senhor, aonde você vai ver um líder espiritual que possa te inspirar, tá? Porque o líder espiritual não é aquele que apenas ensina. Um líder espiritual é aquele que vive aquilo que ensina. E por esse motivo, ele inspira a viver em obediência a Deus, em santidade a Deus, porque os ensinamentos que ele traz é aquilo que ele vive. Vamos lá. Agora, se a igreja sabe dessa situação e está incomodada, por quê? O líder não pode encobrir pecado. O líder não pode apoiar pecado. Veja só, o líder não pode tanto não pode estar em pecado, como também não pode apoiar o pecado daqueles que são liderados por ele. Se ele sabe que aqueles que é liderado por ele está em pecado, ele tem que chamar e ensinar à luz da Bíblia a verdade, para que essa pessoa se converta e pratique os princípios da palavra. Agora, se o líder dessa igreja não esquenta a cabeça em corrigir, em ensinar, é preocupante. Por quê? Porque se o líder não corrige, não ensina aqueles que estão em pecado, estou falando pecado, né? Fornicação, pecado de roubo, pecado, ok? Porque nós pecamos todos os dias, consciente ou inconscientemente. Por isso pedimos perdão a Deus todos os dias pelos nossos pecados. Mas tem aqueles pecados que traz escândalo,
traz má fama para a igreja. São justamente esses pecados que têm que ser ensinado, disciplinado, corrigido, ok? Então, vamos falar aqui com muita calma, porque esse é um assunto muito delicado. Agora entenda, se esse líder não corrige pecado, quer dizer então que ele não está nem aí. Quer dizer então que ele não é contra o pecado. Aí é preocupante. Exemplo, o dirigente, o pastor, o presbítero, o dirigente da congregação, o pastor da igreja. O seu filho está em fornicação e ele não corrige, não disciplina. Opa, ele está apoiando o erro, o pecado. Lembra de Eli? Eli deveria corrigir Ofni e Finéias, porém não corrigiu, porém não disciplinou. O que foi que aconteceu? Deus permitiu que os dois morressem. Eli caiu da cadeira, também morreu. Então todo líder, independente se é família ou se não é família, ele precisa pregar a verdade e fazer cumpri-la, a verdade. Porque contra o pecado nós combatemos, amando o pecador. Então eu vou corrigir a pessoa no amor de Cristo, porque não queremos perder. E se essa pessoa realmente aceitou Jesus de fato, de verdade, ela vai receber a correção e vai entender que essa correção é para lhe levar a Deus, para lhe conduzir à santidade. Então é importante haver a correção. Então, se o líder não corrige a pessoa que está em pecado, continua deixando no cargo, continua pregando, continua dirigindo, e o líder não faz nada sabendo, ele está no erro. Então, existem duas formas da igreja decidir nisso. Primeiro, ou você sai dessa igreja e vai para outra, ou a igreja se reúne e pede um novo líder. Pastor está em adultério? A igreja se reúne e fala, queremos um outro líder. Isso não é mutim, isso não é rebelião, isso é visão espiritual. Porque aquele que é líder é exemplo para todos os que estão na sua responsabilidade. Então, se o líder adultera, então quer dizer então, que aqueles que estão também podem adulterar? Então, são dois pontos. A igreja pode se reunir e pedir a troca. Fazer até mesmo uma eleição para que outro líder seja posto no lugar. Líder que tem as características que lemos na carta ao Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2 em diante. Ok? Então, veja só. É importante entender isso, porque não é o pastor que faz a igreja. É a igreja que faz o pastor. Não é o pastor que mantém a igreja. É a igreja que mantém o pastor. Entendeu isso? Isso é de suma importância. A igreja, ela é, como a gente sempre fala, soberana. Se a igreja está vendo que o seu líder não está de conformidade à palavra, ou seja, está no pecado, em pecado, a igreja pode e deve pedir uma mudança de liderança. Agora, se você está sozinho na tua igreja, que todo mundo já aceitou, irmão, não adianta, a igreja não vai pedir para mudar o líder. Então o que tu tem que fazer? Você tem que pegar e sair dali. Fui bem claro? Teu pastor está em adultério, tem certeza, é de fato, é de verdade? Porque se for só um boato, só alguma coisa, opa, não se envolva nisso, não se meta nisso, ok? Mas se é de fato, de verdade, então a igreja pode se reunir e pedir um novo líder, mudança de líder. Ele precisa sair e outro precisa entrar, que esteja de conformidade à palavra do eterno Deus. Lembrando, o líder é aquele que inspira. O líder não só ensina, o líder vive aquilo que ensina. Por isso, você tem essas opções. Ou sair da igreja, ou a igreja, porque o correto é a igreja se reunir e falar, queremos mudança. Tá? E se o líder também é incapaz? Qual é o líder incapaz? O líder incapaz é aquele que não sabe ensinar a palavra. É de suma importância o pastor da igreja saber ensinar a palavra